Tô animada pra gravar o vídeo. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e hoje um ranqueando discografia de Dona Demi Lovato. Vamos ranquear os 9 álbuns de estúdios que ela tem e vamos nessa jornada. Primeiro vídeo da Demi Lovato nesse canal. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto e ocasionalmente vídeos extras no canal. Então ativa o sininho se você gosta de react, de álbum, de single, de ranqueando, esse é o lugar para você. Então já vai assistindo nossas playlists e maratonando tudo para ficar a par de tudo do canal. É isso e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo nesse solzinho de fim de tarde. Tô gravando esse vídeo 5 da tarde, então está baixando o sol, está bem bonito até no fundo. Mas vamos lá, vamos para o primeiro álbum de estúdio de Dona Demi Lovato, que foi o Don't Forget. Falar pra vocês que, já me adiantando também um pouco, esses 2 primeiros álbuns da Demi, que foca mais no pop rock, são 2 álbuns que eu não tenho um grande apego emocional. Eu entendo quem tem, porque realmente era o primeiro álbum dela, e na época tinha muito a ver com o público dela, ser, né, mais adolescente, ela era uma adolescente, esse era o público-alvo dela. Então eu entendo muito o amor dos fãs por esses álbuns, mas eu particularmente não tenho, porque eu só fui acompanhar a Demi muito tempo depois, foi a partir do Dance with the Devil, então. Mas dei uma chance pra ouvir esses álbuns, e o Don't Forget dos 2 álbuns é o que eu acho melhor. Não acho ele, tipo, um álbum por inteiro incrível, muito bom de ouvir, mas tem faixas que eu gosto da faixa título, eu gosto de Two Worlds Collide, eu acho essa música muito boa. Não, talvez também seja pelo meu fator nostalgia, porque essa música estava na trilha sonora do filme Programa de Proteção à Princesa, então eu tenho, sabe, tocava essa música no filme e eu amava esse filme na época, então me impactou, né? Mas tirando essas 2 músicas, é um álbum que eu não escuto super, mas eu não deletaria ele, eu acho que ele foi importante para a carreira da Demi. Eu boto ele aqui no Really Don't Care, tá? Eu acho que ele tem essas 2 músicas, como eu falei, mas no geral é um álbum que eu não tenho um grande apego por ele. Mas dentre os 2 álbuns de pop rock do começo da carreira, eu acho que é o melhorzinho dos 2, tá? E já me adiantei, né? Eu vou botar o Here We Go Again aqui no Really Don't Care também, mas com certeza o Don't Forget fica na frente. O Here We Go Again é um álbum bem esquecível pra mim. Não me impactou nenhuma música, nenhum single desse álbum, então, sabe? Então eu boto ele aqui. Tá? Não é um delete também. Quase, né? Porque realmente não tem nada desse álbum que eu tenha um apego ou goste, mas eu reconheço que ele tem qualidade e que pra época eu acho que ele foi importante pra a fanbase da Demi e tudo, né? Mas vamos agora pra álbuns que realmente temos o que falar, né? Vamos agora para o Unbroken, da Demi, que eu tenho bastante coisas pra falar desse álbum. Foi um álbum que eu ouvi os 2 singles, Give Your Heart a Break e Skyscraper. Daí tu ouve essas 2 músicas e, nossa, tu cria uma imagem do que tu vai ouvir nesse álbum, né? Daí eu fui ouvir o álbum e me surpreendi negativamente, não positivamente. Me surpreendi que é um álbum que tem aposta muito mais no eletrônico, bem o eletrônico da época, que muitos artistas foram nessa onda. E realmente, pra mim, faltou muita personalidade, muita. E, de novo, não combina em nada com os singles. Os singles são super pop, sing-along, e o resto do álbum é muito eletrônico, com uma baladinha ou outra. Mas realmente foi um álbum que eu fiquei, what the fuck? Tipo, achei confuso, achei sem personalidade. E fico bem na dúvida onde é que eu boto ele. Porque acho que vou botar no delete, gente. Porque eu acho um álbum tão, tipo, não precisava existir, sendo bem sincero, não precisava existir. A única coisa que eu salvo dele realmente é Skyscraper e Give Your Heart a Break. De resto, não salvo. Ai, fico muito na dúvida, gente, porque não é um Really Don't Care, porque não é um álbum que eu tenho, que eu escute. Mas tem essas 2 músicas que eu salvo. E eu tô muito na dúvida. Muito na dúvida. Ah, não sei. Ai, pra mim é delete, porque eu acho que eu vou botar um delete, mas eu tô bem na dúvida, porque eu acho esse álbum muito, muito fraco, muito fraco.
mais do que o Here We Go Again, porque Here I Go Again pode não ter músicas que eu goste, como Give a Heart a Break e Skyscraper, mas eu acho ele muito melhor em questão de proposta. Tipo, ele é um álbum de pop rock, quem gosta vai gostar, porque ele é a proposta dele, ele se propõe a ser isso, e ele entrega ok. Mas o Unbroken, tipo, tu ouve os singles, daí tu pensa, vai vir uma coisa mais pop, sing-along, e não vem um eletrônico super genericão, um pop eletrônico genericão, sabe, sem personalidade, mal produzido em alguns momentos, eu acho ele meio mal produzido em alguns momentos, e uns feat nada a ver, que não se encaixa com a voz da Demi. Ah, eu acho esse álbum tão blé, tão... me chateou ouvir esse álbum, porque eu fui com muita expectativa ouvir esse álbum e eu fiquei muito decepcionada, muito. Então eu boto ele aqui no delete, mas salvo essas duas que pra mim são maravilhosas, tá? Agora vamos para o quarto álbum de estúdio, que é o auto-intitulado, né? Demi. Eu não tinha um grande apego por esse álbum, eu gostava muito dos singles dele, né? Tem Heart Attack, né? Heart Attack, que deu título a uma das minhas categorias do vídeo, né? Parada cardíaca, Heart Attack. Daí que veio a inspiração pro nome da categoria. Tem Read Don't Care, que é maravilhosa. Tem. Qual é outro que eu gosto? Neon Lights. Nossa, Neon Lights eu amava na época, eu achava maravilhosa. E era só essas músicas mesmo que eu tinha um apego, sabe? Eu achava esse álbum bem esquecível. Mas de uns tempos pra cá eu entendi qual é a proposta dele, de ser uma coisa bem pop, chiclete, sing-along, sabe? O que eu queria no Unbroken, ela me entregou aqui no Demi. Então eu respeito muito esse álbum porque ele promete uma coisa e ele te entrega. E te entrega muito bem, gente. Tem músicas maravilhosas nesse álbum. Merecia ter mais singles. Pô, tem Never Been Hurt, tem Something Something That We Are Not. Eu adoro essa música. Aí tem outras, eu até me esqueci, gente. Tem várias músicas que eu adoro. Eu não gosto muito de Made in the USA. Eu não gosto, acho que não devia ter sido single. Mas tem Nightingale, nossa, Warrior, uma baladona. Esse álbum é muito bom, gente, muito bom. E merecia mais aclamação dos fãs. Eu acho esse álbum maravilhoso, Pop Perfection, aquela. Mas realmente, de uns tempos pra cá, esse álbum cresceu muito pra mim. E hoje é um dos meus top 4? Não sei, vamos ver ao longo do vídeo. Acho um álbum pop muito bom mesmo. Tem Without Love, que eu adoro, funcionaria muito como single. Shouldn't Come Back, uma baladinha linda. Eu adoro esse álbum, gente. Realmente ele cresceu muito pra mim. Se você gosta de álbum pop, sim, pra cantar junto mesmo. Não tem grandes letras e tal, mas tem melodias tão catchy, tão que te pega, sabe? Que tu adora. Eu, pelo menos, eu adoro esse álbum e eu acho que ele merecia mais atenção do público. Eu gosto bastante desse álbum. E é isso. Agora vamos para o Confident, que é o quinto álbum de estúdio. Esse álbum também pra mim foi um pouco decepcionante de ouvir inteiro. De novo, eu ouvi Cool for the Summer, ouvi Confident, ouvi Stone Cold, que foram os 3 singles dessa era, e daí te dá uma expectativa pra ouvir o álbum, né? E eu acho que o álbum não atende as expectativas. Não que eu acho que ele não segue a vibe dos singles, eu acho que os singles representam bem o álbum. Eu só acho que a sequência de músicas do álbum, né, a tracklist, eu não acho tão forte, sabe? Tem uma ou duas músicas que realmente eu gosto desse álbum, né? Eu gosto de. Qual é que eu gosto? Me fugiu. Waiting for You. Acho que é Waiting for You, que tem participação da Syra, acho que alguma coisa assim. Gosto, acho interessante, na vibe de Stone Cold, com uma vibe sexy, né? Que lembra até o Tell Me You Love Me em alguns pontos. Mas realmente, é um álbum que, no geral, não é um dos álbuns que eu mais escuto da Demi. Criei uma expectativa porque é um dos mais aclamados dela. Eu acho que foi indicado ao Grammy, se eu não tô enganada. Mas realmente eu acho que decepciona como álbum completo, como uma obra completa. Ele propõe que é uma era mais confiante, mais, né, empoderada e tudo, e eu sinto que isso não vem muito no álbum, não sinto muito isso. E não sei, eu vou botar ele no ok. Ok, porque eu acho ele bem melhor assim do que o Don't Forget. Assim, só o Cool for the Summer já é uma das melhores singles da carreira da Demi, mas eu acho que o álbum em si me decepcionou. Eu esperava muito mais dele e ele ficou nesse ok. Gostei do álbum, mas esperava mais. Não sei, senti que faltou um molho nesse álbum. Faltou mais confiança, que era o que eu esperava com esse título e com Comfort the Summer, né? Mas bota ele aqui no ok, na meiuta, tá bom? Agora vamos para o sexto álbum de estúdio da Demi, que é o Tell Me You Love Me.
E esse álbum pra mim é maravilhoso. Eu vou botar ele aqui no Parada Cardíaca. Pra mim, ele é o melhor álbum da Demi. Eu acho que ele é o mais consistente e pode não ter as letras mais profundas ou mais, sabe, interessantes da carreira da Demi, mas eu acho que em questão de sonoridade, tipo, de proposta, bah, a proposta desse álbum vai ser uma coisa mais R&B, nostálgica, misturando com uma coisa mais moderna. Ela se propôs a fazer isso nesse álbum e pra mim ela entregou, do começo ao fim. Eu acho todas as músicas boas, muito boas, tirando Daddy Issues, que eu não gosto muito. Tirando Daddy Issues, eu gosto de todas as músicas desse álbum, acho que todas se encaixam nessa proposta de uma coisa de R&B mais nostálgico, com um R&B mais moderno, com umas pitadas de trap, que eu acho que não cai no trap genericão, saturado, que não aguento mais. Tipo, por exemplo, Sorry Not Sorry, teria tudo pra ser um trap bem datado da época, mas é uma música que envelheceu muito bem, porque tem detalhes que fazem ela ter um toque único, diferente do que estava tocando na época, um toque mais gospel. Eu acho muito legal essa música, muito boa, injustiçada também, merecia muito mais. E é isso, eu acho um álbum muito consistente, adoro ele. Merecia muito mais também da própria Demi, além do público, acho que merecia muito mais da Demi. Eu sei que ela teve todos os problemas com overdose e tudo, foi muito triste, mas era um álbum que tinha tudo para ser um grande álbum na carreira dela, um grande auge, e merecia ter mais singles, ser uma era bem trabalhada, merecia também ter indicação no Grammy, fico chateada, merecia. Mas, no geral, assim, pra mim é o melhor álbum da Demi em questão de consistência de tudo. Pra mim, a partir desse álbum, ela começou a se encontrar como artista e sabe entregar álbuns com propostas e uma história do começo ao fim, tá? Independente de qual a proposta dele, eu acho que ela entregou muito bem aqui, né? E meus destaques, como eu já falei, gosto de Sorry Not Sorry, gosto de Sex Dirty Love, pra mim funcionaria muito como single. Adoro Lonely, que tem participação do. Opa! Tem participação do Lil Wayne, gosto de Concentrate. Eu adoro Games. Nossa, é algo muito bom. Run the Friendship, que é pro Nick Jonas, como diz, né? As teorias dos fãs dizem que é pro Nick Jonas. Eu acho esse álbum maravilhoso, gente. Escutem mesmo. Eu acho um álbum muito bom. Se você gosta de R&B, classudo, chique, tu vai amar. E tem esse vozeirão da Demi. Perfeito, perfeito. Eu acho maravilhoso. Um auge na carreira da Demi e que merecia muito mais da própria Demi, do próprio público e de tudo. É um álbum maravilhoso. Agora vamos para o sétimo álbum de estúdio, que é o Dance with the Devil, The Art of Starting Over. Nome enorme. Saiu em 2021 esse álbum. É um álbum que me surpreendeu bastante. Eu não esperava que a Demi ia vir com algo tão pessoal e tão diferentão, depois de um Tell Me You Love Me, depois de vários singles que ela foi lançando nessa meiuta, né, que teve o Tell Me You Love Me, daí teve, infelizmente, a overdose dela, daí ela deu uma parada, daí ela voltou com uma sequência de singles avulsos, né, teve Anyone no Grammy, teve I Love Me, teve participação com a parceria com Sam Smith, teve bastante coisa, assim, que apontava para vários caminhos que ela podia seguir, e ela foi para um caminho mais experimental, mais pessoal, e eu achei isso muito incrível, porque era algo que eu não esperava da Demi, me surpreendeu e me agradou muito. Eu não acho que é um álbum perfeito, porque eu acho que ele se estende demais, acho que tem faixa demais. Eu daria uma cortadinha, né, uma podadinha nele, pra ficar mais consistente e mais é, agradável de se ouvir, né? Porque é um álbum que ele tem coisas muito fortes, pessoais, pesadas, e eu acho que tem momentos que fica muito nessa mesma nota. Eu acho que tiraria algumas faixas do álbum para deixar ele mais consistente, mais agradável de se ouvir. Mas é um álbum maravilhoso, boto ele aqui. Para mim, segundo melhor álbum da Demi. Com certeza, em questão de letras, melhor álbum dela. E tem coisas muito interessantes nesse álbum. A primeira trinca do álbum é muito forte, né? Com Anyone, I See You, e a faixa título, né? Dance with the Devil, muito forte, um dos melhores singles da Demi também para mim. Depois vem uma nova vibe pro álbum, com uma coisa mais rock, folk, muito legal, que eu particularmente adoro quando as artistas vão pra essa vibe. Então a Demi me ganhou muito indo pra essa vibe. Daí tem a segunda faixa título do álbum, né, que é The Art of Starting Over, uma coisa bem folk, gostosinha. Tem The Way You Don't Look at Me, né? Que é uma baladinha acústica maravilhosa. Tem Mellow Cake, que pra mim nossa, muito desperdiçada, pra mim podia ter sido muito single. Foi, né, mas depois de um ano e um clipe bem simples, bem whatever, merecia muito mais essa música.
My Girlfriends or My Boyfriends, maravilhosa, com participação da Saweetie, pra mim também funcionaria muito como single, remetia à era do Tell Me You Love Me, com uma coisa mais R&B, mais puxando pra uma coisa mais trap, mas sem cair no trap saturadão, genericão, uma coisa bem que ficou legal pra Demi, a letra também muito boa, acho que funcionaria também muito como single. A música com a Ariana Grande eu acho fenomenal, maravilhosa, merecia mais essa música, da própria Demi também. A Demi não promoveu muito esse álbum como eu acho que ele merecia muito mais. E aí eu culpo a Demi mesmo, porque ela podia, né? Ela tinha condições de promover mais esse álbum e ela não deu tanta atenção, fiquei bem chateada. Mas tem coisas maravilhosas nesse álbum. Tem mais alguma que eu amo que eu não tô lembrando. Tem The Kind of Lover I Am. Tem muita coisa boa nesse álbum, eu recomendo muito. Como eu falei, ele se estende um pouco demais. Acho que tem umas faixas que poderia tirar para deixar ele mais consistente, mas é um álbum maravilhoso. Muito uma grande evolução da Demi. Aqui eu vi uma grande evolução. Aqui eu vi ela se encontrando como artista, usando a voz dela de um jeito confortável, sabe? Porque eu tinha esse problema com a Demi no começo, que eu achava que ela usava muito os vocais dela, se apoiava muito nos vocais e fazia as músicas às vezes ficarem até chatas de tanto vocal que ela usava, né? Tanto high note, coisa. E aqui no álbum ela tá usando os vocais dela na hora certa, no momento certo, sabe? Sem se passar demais. Eu acho esse álbum muito bom mesmo. E segundo melhor da carreira pra mim. Eu acho incrível a narrativa, tudo, a vibe que ela trouxe, que é muito a minha cara. Realmente um espetáculo e que merece mais atenção do público. Se vocês ouviram um grito de fundo, foi o meu irmão, tá? Mas álbum maravilhoso, é isso. Não sei se vai ter mais algum de parada cardíaca, acho que vai ficar só os dois mesmo. Mas vamos lá. Agora vamos para o 8º álbum de estúdio. Essa foi a moto passando. 8º álbum de estúdio, que foi o Holy Fuck, onde ela voltou para raiz pop rock, mas aqui um pop rock bem maduro, mostrando como ela evoluiu, né? Quando ela falou que ia voltar para uma coisa mais pop rock dos 2 primeiros álbuns, eu fiquei preocupada que ela voltasse para essa sonoridade, mas sem trazer a Demi atual. Não sei se vocês vão entender. Por exemplo, o que aconteceu com a Avril Lavigne na minha visão. Ela lançou Love Sucks, que lembra bastante os 3 primeiros álbuns dela, principalmente o The Best Damn Thing, né, principalmente. E eu achei que eu não vi a evolução dela, sabe? Pra mim, ela literalmente parece que ela pegou músicas descartadas dessa época e botou a voz dela hoje. Eu não vi um amadurecimento desse som dela. Não vi ela cantando esse estilo que ela ficou famosa no começo da carreira e trazendo pra época atual com uma evolução. Eu não vi isso particularmente. E eu tava preocupada que isso acontecesse com a Demi no Holy Fuck. Mas não, já me surpreendeu muito no primeiro single que eu amo, Skin of My Teeth. Eu acho a primeira linha dessa música icônica. Demi Lee back again. Meu inglês é maravilhoso, né? Mas, tipo, ela falando sobre a Demi tá deixando a Rehab. Como é que se traduz Rehab? Não sei se tem tradução. Não sei se tem tradução, gente, mas essa primeira linha da música eu acho muito icônica, maravilhosa. Eu acho que traz um punch, sim, para um retorno da Demi pro pop rock e mostrando que não, ela não vai fazer só. Ela não vai só pegar músicas da época, com a sonoridade da época e, sabe, a cantar para agradar os fãs de hoje. Não, ela vai mostrar um pop rock amadurecido, com as letras e as visões dela de hoje. E ela fez isso muito bem. Esse álbum me surpreendeu muito, eu acho ele muito bom, muito. Tem uma faixa ou outra que eu acho que podia sair pra deixar ele mais consistente. Eu vou falar isso bastante em vários álbuns, né? Mas tirando isso, é um álbum fenomenal. Tem coisas incríveis, como eu falei, Skin of My Teeth é maravilhosa. Tem Come Together, que eu amo, Happy Endings, que me lembra muito Avril Lavigne dos anos 2000, música de pop rock dos anos 2000 no geral, né? Mas me remete muito a Avril Lavigne, não sei porque tem o mesmo título, né, de uma música da Avril, mas como eu falei, Come Together, Happy Ending, Feed pra mim é a melhor música desse álbum, eu acho ela fenomenal,
É uma música mais dark, emo, e nossa, os vocais da Demi estão de arrepiar nessa música. E, nossa, eu amo esse álbum. A faixa título é muito boa. Eu gosto que nesse álbum também ela tá trazendo coisas mais sexuais, coisas que a gente não vê muito a Demi trazendo na carreira dela, e eu acho isso muito legal. Ela falando mais sobre a sexualidade dela, falando também sobre como ela se enxerga como pessoa não binária. Eu acho muito legal ela trazer isso nas letras dela. Até para também informar as pessoas, né, educar as pessoas sobre essa questão, né, que ainda a gente está aprendendo, a gente está se acostumando com essas nomenclaturas, né. Eu acho muito legal ela trazer isso. E tem letras mais, né, de amor e tudo. É um álbum muito bom. Também Forever For Me, uma faixa de amor muito boa, que lembra, que é inspirada em Google Dolls, Iris do Google Dolls. Maravilhosa essa música também. E esse álbum é maravilhoso, me surpreendeu muito pra época. E eu já vou adiantando, né? Eu já quero adiantar o final do vídeo, né? Mas ele fica aqui no muito bom e com certeza vai ficar na frente do Demi. Já vou deixar na frente, né? Não vou fazer suspense. Pra mim, terceiro melhor álbum da Demi. Pra mim, essa é a trindade da carreira dela até o momento. É esses três álbuns: Tell Me You Love Me, The Art of Starting Over e Holy Fuck. Até tá na ordem de lançamento, né? Pra vocês verem como a Demi evoluiu ao longo da carreira, sabe? Como essa trinca aqui mostrou pra mim a evolução dela. E também para vocês verem como são álbuns completamente diferentes um do outro, né? Tem o Tell Me Love Me, que é mais R&B, tem o Dance with the Devil, que é mais rock, mais folk, mais experimental. Daí tem o Holy Fuck, que é pop rock puro, com momentos de punk, uma coisa mais emo. Eu acho incrível. Essa trinca da Demi foi o que me fez ficar fã dela, sabe? Que fez, nossa, eu vou dar vou começar a acompanhar os lançamentos da Demi, sabe? Antes eu gostava da Demi, gostava de músicas isoladas, mas a partir desses álbuns aqui foi onde eu comecei a ver a artista Demi, comecei a acompanhar e tudo. Comecei a amar ela como artista. Mas é isso. E agora vamos para o último álbum da Demi até o momento, que é o It's Not That Deep, que saiu ano passado, outubro do ano passado, se eu não tô enganada. Não teve react na época, não lembro por quê. Acho que foi uma semana que teve muito lançamento, e daí ele ficou meio que de segundo plano, né? Porque às vezes não tem condições de estar fazendo react para muitos álbuns, gente, porque realmente fazer react de álbum, e ainda se for um álbum longo, dá muito trabalho para editar, para gravar, para tudo. E às vezes eu levo um dia inteiro na função desse vídeo de react, então realmente, às vezes não é porque eu não quero fazer, às vezes é porque realmente fica muito cansativo, muito pesado pra pessoa, né? Eu faço tudo sozinha, eu edito, gravo, faço tudo sozinha, faço a capa do vídeo, então é babado. Mas vamos lá, né? Falando sobre o álbum em si, né? It's Not That Deep. Ele me surpreendeu bastante. Gostei que a Demi, de novo, trouxe algo diferente pra carreira dela. Eu tô amando isso. Trazendo algo mais eletrônico, mais dançante, mais pretensioso, mais divertido. Gosto muito. Acho que ela precisava disso depois de uma sequência de álbuns mais pesados, com letras mais pesadas, né? Ela trazia algo mais divertido, despretensioso. Eu amei. Eu gosto muito dos singles Fast, Kiss. Kiss pra mim é o auge. E o remix que saiu no começo do ano com Dropkillaz, aqui do Brasil, com batida funk. Nossa, fez eu amar mais ainda essa música. Eu amo Kiss, pra mim um grande destaque da carreira da Demi, mas adoro Fast, acho injustiçada. Here or Night eu não gosto tanto. Já falei, me lembra. Eu falei no Ranqueando Álbuns de 2025 que essa música me lembra a Ava Max. Essa música me lembra a Ava Max. Não sei porquê, mas me lembra. Acho que é uma música que tem a cara do que a Ava Max lançaria. Mas isso é muito bom. Tem Frankie, que é maravilhosa. Frankie é puro cante, puro viadagem. É muito boa essa música. Let You Go, acho que tem uma melodia maravilhosa que me lembra muito melodias do álbum Demi dela, que a gente falou agora há pouco. E tem mesmo o título do álbum sendo It's Not That Deep, tipo, não é tão profundo assim. A última faixa lá do álbum é mais profunda e tal. Não é esse super profundo, mas tem uma profundidade aí, né? E não sei, né? Parece que depois que eu vi rumores que depois que ela ouviu o Lux da Rosalía, ela vai vir com algo. Vai voltar pra essa coisa mais profunda, né? Com uma mensagem e tudo. Não sei, acho interessante. Eu queria que ela continuasse nesse mundinho eletrônico dançante.
que eu acho que combina muito com a Demi, mas se ela vier com algo profundo, algo conceitual, também tô aceitando, aceito tudo de Demi. Mas é isso, eu gosto muito desse álbum, como falei, destaque Let You Go, Frankency. Eu não acho que, até perto do Demi, por exemplo, eu acho que ele não tem uma sequência de músicas tão fortes, mas os pontos altos desse álbum são muito altos, muito altos. Mas no geral, é um álbum muito gostosinho de se ouvir, bem pra dançar, bem despretensioso, e eu acho que era tudo isso que eu precisava da Demi e precisava na música no geral, eu queria mais disso na música. Músicas despretensiosas pra dançar, pra curtir. Sinto falta disso, gosto de música conceitual, gosto de música com mensagem, mas eu gosto dos dois lados, sabe? Não gosto de só quando tem uma coisa, não gosto só quando tem só música despretensiosa e tudo, ou só tem música conceituada. Gosto dos dois mundos orbitando junto, tá? Acho que é assim que cria um cenário pop legal. Mas gostei bastante desse álbum, achei muito necessário nesse momento da carreira da Demi. Gosto. Acho que ela podia ter aproveitado mais esse álbum, mas isso é um problema na carreira inteira da Demi, na minha visão. Ela não aproveita bem os álbuns dela. Eu acho também que ela não escolhe muito bem os singles. O Holy Fuck mesmo, acho que podia ter mais single. O Dance with the Devil podia ter mais single, já falei, né? Mas isso é um problema recorrente, né? Let You Go pra mim podia ser um single. Frankency. Frankency devia ter sido single ó pra ontem, tá? Essa música é maravilhosa, devia ter sido o segundo single. Não sei se o segundo single, mas o terceiro. Imagina o terceiro single junto com o álbum, um clipe bem viado, bem boate gay. Ia ser maravilhoso, hein? Mas eu boto ele aqui no muito bom e boto atrás do Demi. Eu acho o Demi mais consistente do que o It's Not That Deep. Mas com certeza é um álbum maravilhoso. Tô começando a ficar com a garganta seca. Mas com certeza é um álbum maravilhoso. Fica aqui no muito bom, tá? E é isso. Acho que essa é a ordem mesmo. Vou botar o Unbroken aqui no Delete. Depois vem o Here We Go Again. São 9 álbuns, né? Então, em nono lugar fica o Unbroken, o pior álbum da Demi pra mim, né? Em oitavo fica o Here We Go Again. Em sétimo fica o Don't Forget. Em sexto fica o Confident. Em quinto fica o It's Not That Deep. Em quarto fica o Demi. Em terceiro fica o Holy Fuck. Em segundo fica o Dance with the Devil. E em primeiro lugar, pra mim, o melhor álbum da Demi, Tell Me You Love Me, tá? Mas esses dois aqui, Dance with the Devil e Tell Me You Love Me, brigam legal, assim, pra quem é o primeiro, né? Mas por um gosto pessoal mesmo, eu prefiro mais o Tell Me You Love Me, tá bom? E se tivesse tido mais divulgação, né, mais coisa em volta desse álbum, acho que eu amaria muito mais ele, né? Mas é isso, tá? Esse foi meu ranqueando de hoje, ranqueando discografia de Demi Lovato. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Então ativa o sininho para não perder nada. Temos shorts, temos o TikTok, temos o Instagram. Acompanha tudo. Tudo o mesmo nome, tá? Tudo é Amanda Jaboski, tá? Esse é o bom de ter sobrenome único, né? Que daí tu não precisa estar botando UFC, essas coisas, né? Mas é isso. Me esqueci do que eu ia falar. É isso, e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.